Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai conversar hoje sobre o controlador de temperatura e processos KX3, esse carinha aqui. Ele é equivalente ao controlador KM3, porém na caixa 48 por 96, tá? Ele é um pouquinho maior aí em sua dimensão. E hoje a gente vai mostrar um exemplo de programação de uma aplicação muito encontrada no mercado, que é de tempo e temperatura. A gente vai utilizar o temporizador independente desse controlador para acionar uma segunda saída. Ou seja, ele vai me contar um tempo e vai acionar, por exemplo, uma buzina ou uma lâmpada, alguma coisa para notificar o usuário que o seu processo chegou ao fim. Tá bom? A gente vai mostrar em detalhes a programação, a configuração e a instalação elétrica. Beleza? E se você não está inscrito nesse canal, se inscreve, ativa um sininho e dá um like nesse vídeo, beleza? Vamos lá! Então pessoal, esse modelo aqui que eu tenho em mãos é o KX3, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês verem o código. Ele é o KX3PHCORRD-E, quer dizer, ele é de 100 a 240 volts na alimentação, vai aceitar o sensor termopar. Esse O simboliza que na saída 1 eu tenho o controle para SSR, ou relé de estado sólido, tá? E as outras duas saídas são a relé e ele tem a entrada digital, beleza? Para esse tipo de função que a gente vai trabalhar hoje, que eu vou ensinar para vocês, ele tem que ser o modelo 3, ele pode ser tanto o KX3 como o KM3. A única coisa que vai mudar é o tamanho da caixa, o KX3 ele é 48 por 96, tá? Mas o KM3, que é 48 por 48, tem as mesmas funções, tá bom? Ele só precisa ter o número 3 aqui para ele ter o temporizador independente, tá? Como que a gente começou essa ligação? Então, a alimentação, eu tenho aqui nos pinos 15 e 16, eu tenho aqui a minha alimentação, estou com ele na rede, né, em 110 volts, tá? O comando para o relé de estado sólido está aqui nos pinos 9 e 10, tá? O 9 e o 10 tá a saída tensão para relé de estado sólido, e eu já conectei aqui com o relé de estado sólido que está aqui no forninho, tá? São esses dois fios, positiva aqui no pino 10, negativa no pino 9. E o sensor termopar tipo J está aqui, conectado nos pinos 1 e 2. Então, o pino 1 é o positivo e o pino 2 é o negativo, tá? Já está conectado dessa forma aqui, beleza? E o que a gente vai fazer? A gente vai conectar agora uma lâmpada na saída 2 para simbolizar, pode ser um sonoalarme ou pode ser simplesmente uma lâmpada, justamente para indicar para o usuário que o processo terminou. Então qual a ideia? Eu vou fazer o start do temporizador, ele vai contar um tempo e vai me acionar essa lâmpada por tantos segundos que eu também vou configurar. Tá? A ideia é que esse processo seja um controle de temperatura independente do temporizador. Então o controle vai estar estável numa temperatura do set point, e aí eu vou comandar um temporizador, ele vai contar um tempo e vai fechar a saída por tantos segundos, para alertar que terminou o processo. Beleza? Então o que a gente tem que fazer? Primeiro, conectar essa lâmpada, né? Fazer a ligação elétrica dessa lâmpada. Essa lâmpada que eu estou na mão é de 220 volts, também serve em 110 volts, tá? E a gente vai usar ela para simbolizar aí um sonoalarme ou uma lâmpada mesmo para fim de processo. Então como que a gente vai conectar na saída 2? A saída 2, ela está aqui nos pinos 11 e 12 e ela é uma saída a relé. Então basicamente o que a gente tem que fazer é colocar uma das fases em um dos fios da lâmpada, fazer o outro fio passar pelo relé e fechar com a outra fase, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Um dos fios da lâmpada eu vou conectar em uma das fases, eu vou pegar aqui, já deixei com um conector de engate rápido, então eu coloquei aqui uma das fases da lâmpada, a outra fase dela eu vou conectar em um dos bornes do relé, então eu posso conectar aqui no pino 12, por exemplo, aqui ó, no pino 12. E agora eu vou precisar de um outro fio, eu tenho aqui um pedaço de fio, um fio branco, e eu vou conectar no pino 11, e esse pino 11 eu vou fechar o circuito com a outra fase, tá? Então vamos lá.
E aqui agora eu vou fechar o circuito com a outra fase, né? Tenho ela aqui, eu vou engatar ela nesse fio. Beleza. Então a conexão da parte da lâmpada já está feita, ok? A lâmpada dela está aqui. E agora a gente pode alimentar o controlador. Beleza. Como o controlador está com a configuração de fábrica, a saída 2 está configurada como alarme, tá? Então, como a gente está com o alarme ativado, ele ativou a saída 2, você pode ver que o símbolo 2 está ligado aqui, então foi por isso que essa lâmpada acendeu. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a configuração para essa minha aplicação, ok? Basicamente o que eu vou fazer? Eu vou linkar o temporizador na saída 2 e vou colocar a função do temporizador para aquela função que eu preciso. Então o que eu vou fazer primeiro? Aperta e segura o Enter, coloca a senha padrão que é 30 para acesso dos parâmetros do controlador. Agora o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou entrar no grupo de saídas, que é esse grupo Alt aqui, tá? Enter uma vez. A primeira saída ele está como controle de temperatura. A segunda saída, ela está como alarme, mas eu quero que ela seja saída do temporizador. Para isso, eu vou colocar essa função aqui, ó, T-Out, e vou confirmar com a tecla Enter. Você pode ver que a saída 2 já desativou, tá? A próxima saída, ela está configurada como alarme também, a saída 3. Vou deixar ela como sem função, ou seja, none. E a saída 4, a mesma coisa. Beleza, agora todas as saídas estão desativadas, mas o controlador está em situação de alarme, porque o alarme ainda está ativo. Então eu venho aqui nos grupos de alarme e vou desativar esses alarmes também. O alarme 1 desativado, alarme 2 desativado. Beleza? O alarme 3 ele sempre vem desativado. Beleza, agora a gente vai no grupo do temporizador, que é o grupo TIN. Aqui, ó. Esse grupo de temporizador, ele vai dar todas as configurações que a gente precisa desse temporizador, ok? Vou entrar nesse grupo. Ele vem com a função desativada, a gente precisa colocar alguma função nela. Para esse processo, eu quero que ele seja um ciclo único, ou seja, ele vai me contar um tempo com a saída desativada, depois desse tempo ele vai ligar a saída e depois desativar de novo. É um ciclo único, ok? Essa função ela é dita pelo parâmetro IDA, ok? Então eu vou colocar nesse parâmetro TRF o valor IDA e vou confirmar com a tecla Enter. O próximo parâmetro é a escala do temporizador, então ele está em minutos, ponto, segundos, tá bom? Então todos os tempos que eu configurar nesse temporizador vão estar nessa escala minutos, ponto, segundos. Enter uma vez. Aqui o primeiro tempo que ele me habilita é o TRT1, que é o tempo do processo, né? O tempo que ele vai ficar desligado naquela temperatura e depois vai ter um segundo tempo que é o tempo de aviso, né? Então esse parâmetro vai ser o tempo que eu vou querer que ele fique naquela temperatura para depois para ele me notificar depois quando terminar esse tempo, ok? Eu vou deixar o tempo aqui de 1 minuto. E o próximo parâmetro é o tempo de aviso, é o tempo que ele quer que notifique, ou seja, é o tempo que a saída da lâmpada vai ficar ativa. Tá bom? Vou deixar ela aqui como 5 segundos, beleza? E o próximo parâmetro é se eu quisesse ativar esse temporizador por meio do parâmetro mesmo, tá? Eu só colocaria ele em Run, mas por enquanto eu vou deixar ele em Reset. Vou voltar para o menu de configuração e agora eu preciso configurar a visualização do temporizador, porque eu quero que na linha de baixo eu não quero ver o set point, eu quero ver o tempo rolando. Então eu vou entrar aqui no parâmetro PAN e eu vou procurar esse parâmetro aqui, ó, o DISP, tá? Ele está marcando o set point, ou seja, nessa segunda linha aqui ele me marca o valor do set point. Eu vou trocar a função, eu vou querer ver o valor do tempo, ok? Para isso eu tenho duas alternativas, esse aqui que é o tempo decrescente e esse aqui que é o tempo crescente. Eu vou usar o tempo decrescente, ok? É esse TIDU, então eu vou configurar ele como TIDU, ok? Vou voltar agora
de novo para cá e eu esqueci de configurar um parâmetro, que é o parâmetro da tecla bolinha. Eu vou configurar essa bolinha para iniciar meu temporizador, tá bom? Para isso eu vou configurar esse parâmetro USRB como start do temporizador, que é esse STRT, ok? Configurei aqui, esse aqui é o parâmetro que a gente já configurou, então eu posso voltar. Nesse momento eu já tenho configuração feita pro temporizador. Então eu vou voltar para a tela inicial e só para fazer um exemplo para vocês, eu vou apertar uma vez e vou soltar. Você pode ver que um reloginho apareceu aqui, dizendo que o temporizador está ativo, e agora o tempo está decrescente, ou seja, depois desse tempo ele vai ligar a saída 2, essa lâmpada aqui, por 5 segundos, tá? Vamos esperar um pouquinho. Beleza, ligou a saída 2 e agora depois de 5 segundos ele automaticamente desativa o temporizador. Se eu quisesse acionar de novo, basicamente eu seguraria aqui e soltaria de novo e o temporizador ele recomeça. Caso eu queira resetar o temporizador, eu vou apertar e segurar a bolinha, tá? Aí ele reseta o temporizador, beleza? Beleza, só que agora, se eu quisesse alterar esse tempo, aqui, se eu aperto a tecla Enter uma vez, eu não tenho acesso aos tempos, eu só tenho acesso a esse parâmetro de inicialização do temporizador, que eu não necessito nesse caso, porque eu já coloquei a função na tecla bolinha, ok? Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou ensinar para vocês como se coloca algum parâmetro como acesso fácil, ok? Basicamente, o que vocês vão fazer é o seguinte, aperta e segura a tecla Enter. Agora a senha não é mais 30, a gente vai entrar com a senha menos 81. Ótimo, menos 81, abriu de novo o menu de configuração. Agora eu vou até o parâmetro que eu quero colocar como acesso fácil, então eu vou até o grupo TIN, que é de temporizador, aqui. Esse parâmetro. O que significa primeiro essas siglas, tá? A e um número depois simboliza que esse parâmetro ele está dentro do menu de configuração, ele não está como acesso fácil para o operador, tá? Ele não está fora da senha. Para eu colocar o parâmetro para fora da senha, ele teria que estar como O de operador aqui na frente, tá bom? Então vamos até o parâmetro que eu quero deixar como acesso rápido, que é esse tempo de processo, né? E como que a gente faz para transformar essa letra A para a letra O? Basicamente o processo é segura a bolinha e aperta uma vez para cima. Tem que ser um pouco rápido, tá bom? Bolinha para cima. Ele altera de A para O. Se eu quisesse voltar, bolinha para cima de novo, ok? Bolinha para cima, eu coloco a letra O. Então eu vou deixar O, porque esse parâmetro TRT1 é o tempo que ele vai contar até ligar a saída 2. Então eu vou deixar esse parâmetro como acesso fácil. E se eu quisesse também colocar o tempo 2, que é o tempo de sinalização, eu também colocaria ele como O, ok? E o próximo parâmetro, eu não quero que ele esteja como acesso fácil, porque eu já tenho ele como a bolinha. Então eu vou apertar e segurar bolinha aí uma vez para cima, eu viro A nesse parâmetro, ok? E agora a gente pode retornar para a tela inicial segurando bolinha. O que a gente tem agora? Se eu der um clique na tecla Enter, eu vou ter o valor do setPoint, mais um clique eu tenho o tempo 1, mais um clique eu tenho o tempo 2, agora como acesso rápido para o operador. Então agora eu tenho como selecionar o tempo e a temperatura nesse controlador, ok? Vamos lá, vamos fazer mais um exemplo. Clica uma vez, clica de novo, e agora eu quero deixar o tempo como 20 segundos. E a sinalização eu quero aumentar para 10 segundos. Vamos voltar para a tela inicial. Aperta e solta a bolinha. Eu conto o tempo de 20 segundos. E agora a minha sinalização vai ser 10 segundos.
Ótimo. Agora a gente tem um controlador que faz tempo e temperatura de forma independente, ok? Então beleza, pessoal. Agora a gente vai incrementar esse nosso exemplo colocando uma entrada digital, ou seja, uma chave, tá? Isso para aqueles processos que você quer acionar o temporizador remotamente, ou seja, se você aciona a chave, ele vai acionar o temporizador, tá bom? Como a gente pode fazer esse exemplo conectando essa chave? A gente vai virar aqui na lateral e eu vou mostrar que a gente tem a entrada digital nos pinos 5 e 6, tá? A gente vai conectar na DI1, tá bom? Então vamos fazer esse exemplo aqui conectando na DI1. Vou desligar aqui o controlador e vou conectar essa chave na DI1 nos pinos 5 e 6. Beleza, a chavinha conectada nos pinos 5 e 6 da entrada digital 1 do controlador. Vou deixar ela aqui do lado. E agora a gente vai configurar essa entrada digital para que ele acione o temporizador. Ou seja, em muitas aplicações, por exemplo em hot stamping, que você tem aquela alavanca, né, abaixa, e aí quando você abaixa, aciona a entrada digital e aí começa o tempo. Aí depois do tempo ele sinaliza que o processo já terminou, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Vamos entrar na configuração, colocar a senha 30. A gente vai entrar no menu IMP, que é das entradas, e vai até o parâmetro diff1. De fábrica ele vem desativado, ele vem como off. Agora a gente vai colocar a função 8. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. A função 8 é o start do temporizador. Existem outras funções, por exemplo, como a 7, que dá o executa, pausa e reset do temporizador. Nesse caso, eu só quero que inicie. Então eu vou colocar na diff1 igual a 8, ok? Vou voltar para a tela inicial. E agora eu vou fazer o teste dessa entrada digital. Aqui eu liguei a entrada digital, ela começa a contagem, ok? Vamos esperar ela terminar. Beleza. Ela vai ficar 10 segundos ligado. Beleza. Se eu quisesse ativar de novo, é basicamente apertar o botão novamente. Aqui nesse caso é um botão de pulso, tá, pessoal? Então você vê que eu apertei uma vez para cima e voltei, ele começou a contagem e não parou. Então você pode usar um botão de pulso, você dá um pulso e ele começa a contagem do tempo, ok? Então aqui a gente tem um botão externo acionando o temporizador, beleza? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, compartilha lá com seus amigos para ajudar esse canal a crescer, beleza? Falou, até a próxima!